RS Play Business no ar. Eu sou Melissa Oliveira e vou apresentar para você o programa que conecta negócios, empresários, fortalece a sua marca e traz oportunidades. Baixe já o aplicativo da RS Play na sua Smart TV para acompanhar toda a nossa programação. E no programa de hoje eu vou conversar com Felipe Fiorese. Felipe, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Tudo bem? Melissa. Muito Fique à obrigado. vontade, vamos sentar. Felipe Fiorese, empresário do ramo de hotelaria. É um prazer te receber aqui. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conosco no RS Play Business. Beleza, obrigado, Melissa. Obrigado pelo convite, também RS Play. E tu falou sobre hotelaria, né? Ser hoteleiro, e uma vez fui perguntado, né? E eu entendo que a gente está no ramo de pessoas, né? A hotelaria em si acaba sendo um final, né? Um produto final que a gente entrega, mas as pessoas é que fazem, então, esse intermédio. Mas sim, sou hoteleiro, tá bom. Em tempos de IA, né, Felipe, a humanização está em alta. Eu, pelo menos, entendo assim. Hoje em dia, quem tem esse diferencial de tratar as pessoas, né, fazer as pessoas se sentirem mais pertencentes, vai ter sucesso com certeza. Eu acho que era assim, hoje é e no futuro creio que vai continuar sendo, né, um grande diferencial de olhar no olho, de sentir presença, né? E isso eu acho que nenhuma IA vai conseguir assim fazer como ser humano e na hospitalidade, né, em qualquer serviço acaba sendo um grande diferencial, né? Fideliza com certeza. Mas nós queremos saber quem é o Felipe. Conta pra gente. Maravilha. Então, eu sou pai, hoje estou com o terceiro aí, a Lauren, o Santiago e a Eduarda, sou casado Lauren. com a Lauren. A minha também é Lauren. Olha que coincidência. Um nome diferente, né? Eu digo que é o terceiro, então dizem que o terceiro é do mundo, né? Então a Lauren já é um nome assim perto para morar na Inglaterra, nos Estados Unidos. A minha Lauren já foi. Fica na mão, já está bem encaminhado, né? Com o nome já americanizado. Então, eu sou casado com a Karen e a gente então mora em Gramado. Eu trabalhei de muito cedo, conheci a hotelaria, quis experimentar outras coisas, não queria mais trabalhar final de semana, naquela idade de 18 anos, e aí vendi cachorro-quente, vendi travesseiro, trabalhei numa oficina mecânica e fui morar na Nova Zelândia. Comprei a passagem, fui só com passagem de ida, assim, de turista. Isso com quantos anos, Felipe? Isso com 20 anos. E aí cheguei lá e trabalhei... No momento certo, né? No momento certo, perfeito. Mudou minha vida, ainda assim, eu digo que aquilo foi um divisor de águas. E aí lá eu fui trabalhar numa fazenda de tirar leite de vaca, de vaca leiteira. E aí depois quando eu voltei, então, que aí começou a história dos hotéis Fiorese, hoje a família Fiorese, a minha parte dentro dessa história começa 17 anos atrás. Então... Tu ficou quantos anos fora? Eu fiquei 6 meses só lá. 6 meses. E aí tive esse chamado, assim, que foi quando eu voltei com esse desafio, né, a gente alugou uma pousada juntos, eu e meu tio, e o hotel em si fez com que, a pergunta, né, eu não quero me estender, mas a pergunta é quem é o Felipe, mas o hotel fez muito eu me encontrar. Me encontrei muito no fazer, né, eu acho que o ser, né, que é o mais raiz, assim, o mais essência nosso, com o fazer, ele é muito divino, né. Acho que quando a gente consegue juntar essas duas coisas e ter prazer, né, no que a gente faz, no que a gente produz, né, no nosso serviço, no nosso trabalho, acho que isso vira uma bênção muito grande, né, a gente tem muito exemplo disso, e tu vê aquela pessoa às vezes trabalhando ou, né, produzindo, tu diz, nossa, parece que ela está no lugar certo, então, que bom quando a gente se encontra e que isso faz com que a gente consiga ajudar ainda mais gente, impactar e transformar, né, de fato, a nossa passagem por aqui. Sem dúvida alguma, até porque todos os meus convidados aqui sempre num determinado momento dizem, eu amo o que eu faço. E de alguma forma tu acabou de dizer isso. Isso aí. Felipe, então assim, ó, eu achei que fosse algo até de família, porque dá a impressão que a rede, tu falou que não é uma rede, né? Mas depois disso a gente vai falar. Tá bom. Que os hotéis de vocês, eles são família. Sim. Como surgiu? Como começou? O meu tio, o Celso, trabalhava há muito tempo atrás já com hotelaria, em Gramado, um hotel muito conhecido, e ele conta que lá no hotel ele dizia, meu Deus, se eu puder um dia ter uns 2 apartamentos meus para cuidar.
E nisso ele, então, seguiu trabalhando, e aí ele teve a oportunidade de uma locação, de um hotel, até que ele viu em uma área rural a visão, aquela coisa de quem está à frente mesmo do tempo, né? Há muito tempo atrás ele viu que o turismo rural, que as cabanas, os chalés, ia ser algo que as pessoas iam procurar no futuro. Tá super em alta agora, né? E agora está super em alta. E esses chalés, especificamente, essa ideia dele está sempre lotado. Há 20 anos atrás ele inaugurou esses chalés e ele batalhou muito para construir com a ajuda do meu pai. Para que a gente possa entender, Felipe, vocês têm quantas unidades hoje? Sim, hoje são 6 hotéis aí no total. 6 hotéis. E os Isso. chalés fazem parte também? Fazem parte, então foi o primeiro, né? E aí veio essa ideia, mas muito difícil na época, não tinha celular na mão, né? Não tinha o Waze, não tinha o WhatsApp, então as pessoas não encontravam, era muito retirado do centro. Hoje é muito perto do centro, né? Por causa do asfalto, é 4 quilômetros só. A cidade cresceu. A cidade cresceu, mas na época foi muito desafiador. Então eles fizeram aquele processo todo e eu assistindo, sim, eu tinha trabalhado um tempo com pousada, carregava mala e café da manhã e fui fazer outras coisas, né? Como eu te falei, então fui trabalhar vendendo travesseiro, trabalhei na oficina mecânica. E quando o Celso então me convida para nós alugar um hotel num bairro de Gramado juntos, isso há 17 anos atrás, então começa a minha fase, né, nos hotéis Fiorese, minha fase nessa história. E aí a gente aluga, eram 15 chalés pequenos e começa a crescer. E a gente começa a entregar o melhor assim que a gente pode para aqueles clientes e fazer como quando as pessoas chegam na nossa casa, né, que a gente dá o melhor. Eu sempre digo que o hotel é muito isso, né? Então a gente abre as portas, a gente acompanha, a gente quer que ele tenha uma experiência muito agradável. E a gente fazia uma coisa que eu sei assim que fez a diferença na nossa história, que quando terminava o café, a gente separava uma térmica, um bolinho, alguma coisa na recepção para essas pessoas. E aí eles voltavam de tarde do passeio e passavam na recepção. E, em geral, nos destinos turísticos, tudo é cobrado. Então, ali eles tinham água, tinha um suquinho, a gente fazia quentão, tomava vinho com eles, fazia assim com que eles se sentissem bem. E aí passaram 10 anos dessa fase e a gente ganhou o prêmio de melhor atendimento do Brasil. Olha só. Pelo TripAdvisor, né, que são avaliações reais e que são hóspedes que passaram por lá e colocaram depoimento. Então, isso mudou bastante. Eu lembro que eu estava na faculdade naquele dia, recebi o e-mail do Trip. Não acreditei, porque nós era um hotel muito simples, e-mail a Gramado, com tanta opção legal, né, hotéis tradicionais e tudo mais. E no Brasil inteiro, imagina, numa gama de tantos hotéis, a gente recebe o melhor atendimento do Brasil. Então aquilo eu senti assim que era Deus falando para continuar, porque durante esses 10 anos muitas vezes deu vontade de desistir, né? Porque é um negócio que ele estava indo muito devagar, né? Era bastante desafiador, né? E alguns dias de semana não tinha movimento em Gramado, então desligava o hotel e um negócio pequeno e tudo mais. Então esse foi um marco para nós, né? Quando a gente ganha esse prêmio, a gente conseguiu com o investidor aumentar, né? Abrir o segundo hotel, o terceiro hotel. E aí a gente precisava, então, naquele momento, expandir a nossa cultura, fazer com que as pessoas que viessem trabalhar, eles entendessem o que a gente proporcionava ali para aqueles clientes. E eu lembro quando a gente foi abrir o segundo hotel, a primeira hospedagem foi de quem trabalhou na obra. Então era hidráulico, eletricista, os pedreiros. Então as pessoas que vieram trabalhar com a gente naquele momento, assim, eles entenderam um pouquinho de como funcionava a nossa cultura e como seria aquela empresa, né, aquele hotel novo que estava abrindo. Então esse é o Hotel Fiorese Centro, foi o segundo que foi aberto naquele momento. Hoje ele está em 5º lugar de Gramado no TripAdvisor, entre os melhores. Ali tem o Colline, que é o melhor do mundo, Vale de Encanto, Rita Hopner, aí depois já vem os nossos hotéis. Olha, então, que case! A gente conseguiu, então, com esse tempo, esse trabalho, esse amor, assim, sabe, e fé, a gente conseguiu que a gente hoje tem esse resultado que nos orgulha bastante. Então, são 150 pessoas trabalhando hoje, são mais de 160 mil hóspedes que passam por ano. E a gente, com muito amor e, como eu sempre digo, a gente não perdeu aquela essência assim, de família. Então, por isso que a gente se intitula, né, uma família, uma grande família que recebe outras famílias hoje em Gramado e que cada vez mais entende que a nossa missão é essa e a nossa visão é continuar expandindo. Felipe, tu falaste tantas coisas legais aí sobre os desafios de empreender, sobre a sorte de ter encontrado um investidor, né? Sobre a humanização, de valorizar as pessoas, valorizar os colaboradores.
Como é que foi essa questão do investidor? Ele viu ali o trabalho de vocês, a competência, o esforço e o potencial de crescimento do negócio, ou vocês foram atrás? Como é que aconteceu? Acho que juntando as duas coisas, eu acredito muito, a gente teve muita oferta para outros negócios nesses 17 anos. Só que para nós faz muito sentido que essa sociedade, porque é uma parceria, né, que ela seja de valores, né, de valores semelhantes, similares. Então essa família, que é a família Baseila de Gramado, faz desde então que a gente tem esse alinhamento, né? Então isso é muito importante, né? Porque é uma sociedade, querendo ou não, né? Quando a gente teve a questão das chuvas, quando a gente teve a pandemia, a gente precisou sentar e conversar, precisou, né, se entender dentro daquele contexto que era novo para todos, né? Mas eles sempre com muita, né, com muito discernimento, né, com muito zelo assim por essa relação. Então é de muito respeito. Então naquele momento eles apostaram de alguma forma, né? E a gente também, né? Fomos ousados naquele momento porque tinha 57 apartamentos no primeiro, né? Ele tinha crescido, estava com 57 apartamentos. E aí, naquele momento, vai abrir mais 81 e mais 62, que é o centro e o primo. E aí vira a bandeira família Fiorese, né? Fiorese Hotéis. E aí, então, foi um marco muito importante para nós. E só para lembrar, isso era 2020, 19 para 20. E aí veio a pandemia, né? Imagino que tenha sido o pior momento Um momento para muito vocês. desafiador. Aquele momento foi muito delicado. Eu lembro, quando eu penso nesse período, eu lembro de uma reunião que a gente fez com o hotel reabrindo, mas tudo escuro, as luzes, a gente tinha desligado praticamente o hotel, era junho. E eu reuni alguns líderes e falei, eu não sei o que vai acontecer, eu não posso responder porque eu não tenho todas as respostas, mas a gente vai dar o nosso melhor. Vai chegar ao final do ano, nós vamos ter olhado para trás, nós vamos ter feito o nosso melhor. Então, eu lembro bem que a gente fez uma estratégia de guerra, eu chamava, que era um papelzinho com algumas frases que eles usavam no bolso. Eu dizia, quando você tiver dúvida, lê, né? Então, tinha um misto ali de fé com motivação, né? Para a gente ter esse alinhamento, essa direção, porque era um período de muita dúvida, né? Ficou muito sombrio, ficou muito turvo, né? Então, a gente tinha aquela estratégia de guerra, assim, que era um norteador para eles, uma direção. Eles tiravam do bolso, liam e podiam. E aí tem relatos de pessoas que ficaram muito tempo com aquilo no bolso porque de alguma forma dava aquela sensação, né, de conforto. Então, E a questão da credibilidade também que tu tem com o teu colaborador quando tu é presente, tu tá à frente da gestão, a tua formação é essa, como é que funciona isso, Felipe? sim, a gente gosta muito, né? Como eu comecei te respondendo antes, a questão de ser hoteleiro. E eu digo que eu poderia ter farmácia, ter mercado, ter imobiliária, que em Gramado é muito bom, né? Restaurante, porque as pessoas é que fazem esse resultado, né? Então eu entendo que eu gosto mesmo de trabalhar com pessoas e o nosso trabalho é para pessoas, né? Então é muito isso, assim, é muito de sentar, de ouvir, de estar conectado, de entregar o melhor que a gente pode. Madre Teresa de Calcutá falava algo que virou a nossa missão, que é toda pessoa que tu passar durante o dia, o teu compromisso é fazer com que o dia dela fique melhor. E aí a nossa frase que está na parede está escrito que toda pessoa que entrar no hotel, ela tem que sair melhor e mais feliz. Então é a nossa missão e é muito bom para quem chega para trabalhar, porque por ali ele já pode ter uma boa visão assim do que a gente espera dele, do que a gente se propõe ali. Recentemente eu fiz uma integração com novos colaboradores, com o time novo, assim, agora da alta temporada, e um rapaz chamado David, ele disse assim, eu vim procurar emprego aqui no hotel e eu recebi, depois de entregar o currículo, uma bala e um cartãozinho com uma mensagem desejando sucesso. E todo lugar que eu fui depois, ele ainda brincou, ele disse assim, eu parecia o Seu Madruga. Ele disse assim, todo lugar que eu ia depois, eu torcia para eles não me chamar, porque eu queria mesmo trabalhar aqui. Então ele está lá agora no hotel, o David, e que bom que a gente consegue, através do negócio, através da empresa, poder fazer a diferença na vida das pessoas. E um dos nossos valores é o desenvolvimento das pessoas. Então a gente espera que a pessoa também que entre, ela saia melhor. Às vezes a pessoa fica trabalhando com nós 10 anos e sai. Aí me pergunta, fulano saiu, mas a gente cumpriu nossa missão. Eu lembro direitinho quando ele chegou, né? Nesse caso que eu estou em mente agora, ele não sabia atender o telefone. E aí eu lembro que ele sai gestor de um hotel, pronto para empreender, pronto para seguir carreira e ir para um lugar melhor, né? Então, a gente cumpriu nossa missão. A gente fica com a consciência tranquila e o coração também, assim, né? De ter feito o nosso melhor. Muito legal mesmo.
Nós falamos um pouquinho antes, tu falaste, na verdade, sobre a questão de que Gramado, no determinado momento, não tinha muito movimento. Eu imagino que agora isso tenha mudado, não existe mais essa sazonalidade. Gramado tem movimento o ano inteiro, é isso? Em geral, sim, né? É bom, tem bastante evento, tem vários períodos que a gente consegue fomentar, né, através de eventos, através da prefeitura mesmo fazendo o Natal Luz. Tem um evento que é a Vindima, que é em fevereiro, que é da colheita da uva, que muita gente nem conhece, mas ele está crescendo. Então, a gente consegue fazer esse fomento. Hoje, o que acontece em Gramado é que tem uma grande oferta também, né? Então, cresceu a vinda de visitantes para Gramado, mas também cresceu o número de restaurantes e de hotéis e assim por diante, de parques, né? Parques cresceu em poucos anos, assim, é um número muito grande, né? Vocês podem ver quando vão lá que é muita oferta, né, de parque temático. Então, isso também acabou pulverizando, né? Então, em geral, os restaurantes, os hotéis, os parques, as lojas acabam dividindo um pouco desse cliente que vem mais para Gramado, mas hoje encontra essa oferta grande. Então, sim, as dois são fatos, né? Sim, e agrega também porque aí o turista ele vai e ele tem mais opções, né, de turismo. Não, antes eram bem menores as Sim. opções, né? Então, com isso, faz com que o turista ele fique mais dias na cidade. Sim, sim. Inclusive, é um dos trabalhos que a gente faz, né? Hoje eu estou presidente do Convention, que é uma fundação que capta eventos. Tem 50 países essa fundação, chama Convention Ibirô. E a gente faz com que o visitante, a gente trabalha para que o visitante venha e passe mais dias na cidade, seja um turista de eventos ou de lazer. Mas a gente consegue, de alguma forma, lá e trazendo essas novas ofertas também, compondo, né, esse pacote de mais dias, fazer com que o cliente fique mais dias na Serra, em Gramado, Canela. Tem gente que está vindo agora, Bento Gramado e Canela, né, está fazendo esse pacote de alguns dias em cada para aproveitar o que tem de melhor nos dois. Então, eu acho que a gente está conseguindo, né, através dos dados, a gente está conseguindo avançar e que as pessoas continuam tendo uma experiência bem boa, né, bem positiva aqui na Serra. Ah, legal. E está crescendo cada vez mais, né? A ideia de vocês é escalar, vão ficar por aí, como é que é a ideia? Durante esse tempo, só um parênteses, desculpa por me estender e falar um pouquinho Não, demais, tá? imagina. Eu gosto muito de falar né, do tema turismo e, né, especificamente da nossa história. A gente teve durante esse período muitas ofertas, muitos convites, assim, vamos lá em Camboriú fazer um hotel, vamos, aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, e fora do estado. Mas a gente sempre entendeu que o nosso diferencial é as pessoas. Então, a gente teria que pegar um ônibus e encher e levar para outra cidade, né? E toda essa função. Mas chegou um ponto agora que a gente está com um projeto rodando, inclusive ele está começando agora em agosto, que é expandir a nossa cultura, o nosso método, como a gente fez isso, né? 17 anos, a gente quer compartilhar com as pessoas essa caixa preta, vamos dizer assim, e conseguir compartilhar, então, com outros hotéis através de educação, através de mentoria, de consultoria nesse modelo. Então, a gente está com 4 hotéis agora para fazer esse ano, né? E aí vai chegar em 10 hotéis no total, 6 mais os 4, porque a gente quer expandir essa cultura através desse método, através dessa troca. Então, a gente faz virtual e faz também uma experiência imersiva, trazendo as pessoas do hotel para Gramado e passando alguns dias nos hotéis Fiorese. E aí, em fevereiro também, no ano que vem, a gente faz um encontro de hoteleiros, que isso é o final do projeto. Mas a nossa ideia com isso é que a gente compartilhe um pouco mais do que a gente vivenciou nesses 17 anos e também, de alguma forma, possa ajudar. Porque a gente tem, dentro desses 4 que fecharam, tem um, por exemplo, que é lá em Cascavel, que ele tem 30 apartamentos. E a gente já teve 30 apartamentos. A gente já passou por essas dores que ele está passando agora. E assim por diante, sabe? Santana do Livramento, a gente tem um hotel que fechou também. E um pessoal muito querido de lá, 27 apartamentos. Então, os independentes nos últimos anos sofreram bastante no Brasil pela digital, né, pelas OTAs, as agências online e tudo mais. O Airbnb também afetou, né, de alguma forma. Então, a gente quer, de alguma forma, poder ajudar, né, e compartilhar um pouco. E a nossa intenção é, em 5 anos, chegar em 100 hotéis. Espalhar a hospitalidade, né, que a gente pratica hoje para 100 hotéis no Brasil inteiro. E chegar em todos os estados para que a gente consiga
levar, né, um pouco dessa cultura da hospitalidade que Gramado conseguiu conquistar de alguma forma também, né? Porque o pessoal reclama muito de outros lugares, né, que não foram bem atendidos, então a gente entende que a gente consegue de alguma forma conectar com essas famílias, com esses hotéis, né, para fazer expandir isso, fazer com que eles possam levar para suas cidades. Eu como cliente, assim, como turista, eu acredito que o atendimento de Gramado, realmente, Gramado e Canela, né, é diferenciado. Vocês têm aquele comprometimento, aquela missão em receber bem, né, e dá para perceber, visivelmente. Sim. Muito bom. Mas o que eu queria te perguntar, até tu tocaste na questão do digital agora, vocês têm quantos anos de empreendedorismo no ramo? Esse do Quero Quero, que foi o primeiro, são 17 anos. São 17 anos Aham. ao todo. Então vocês passaram aí por algumas etapas. E como vocês veem agora essa era digital, de IA, de Instagram, de parcerias? Como vocês têm algum tipo de marketing voltado para isso? Vocês Sim, passaram por isso, por essa transformação com certeza. praticamente, né? Com certeza. E sim, a gente passou. Eu lembro que a Booking, por exemplo, foi em 2012 que entrou. Então, de alguma forma, é recente toda essa transformação. Gramado mexeu bastante com o Airbnb, como eu falei antes. Foi uma cidade que foi bem impactada naquele momento. Mas o que a gente procurou sempre trabalhar é justamente entender qual que era o nosso diferencial. Acho que é uma questão muito de identidade, sabe, Melissa? Eu acho que a gente conseguiu, de alguma forma, fazer essa reflexão e entender muito bem quem a gente era, né, para conseguir que as pessoas também entendessem. Então, hoje a gente é muito procurado por isso, assim. O cliente que vem, ele já tem um entendimento, ele sabe, de alguma forma, qual experiência ele vai encontrar. Mas é um desafio muito grande, né? Quando a gente fala no digital, a comunicação, a gente hoje está com uma equipe interna, hoje a gente tem mais de 10 pessoas no nosso office para produção de conteúdo, para vendas, né, área comercial. Então, a gente consegue hoje, né, chegar em mais pessoas, a gente consegue fazer isso de uma forma mais fluida, mas é um grande desafio. E como eu falei antes, a pousada independente, o hotel, né, que tem 30 apartamentos, 50 apartamentos, vamos dizer assim, um médio porte, ele tem esse desafio, né, porque ele não consegue ter profissionais, ele acaba tendo terceiros, então, de alguma forma, ele é mais impactado, né. Então, quando a gente tem um hub maior, quando a gente tem um ecossistema mais robusto, assim, fica mais fluido para a gente conseguir entregar um resultado melhor. Mas, com certeza, hoje é um grande desafio, continua sendo, né? Acho que sempre buscando, sempre atrás, assim, para se desenvolver, para buscar conhecimento. A gente faz bastante treinamento, é algo que a gente pratica muito, assim, né? De se desenvolver e de incentivar também quem está trabalhando a fazer treinamento para a gente estar sempre evoluindo, né? De alguma forma. E é uma empresa familiar, a gestão de vocês, quem é que está lá na parte de cima, quem é que está no front, como é que funciona isso? Quando a gente foi alugar, então, esse hotel, eu convidei minha mãe, que trabalhava numa padaria, para cuidar do café da manhã. Ela fez 70 anos agora, ela ainda está nos hotéis e o pessoal sempre busca muito Já é saber uma onde ela tá. referência. É uma referência. Hoje ela é uma referência. Tia Zaira, é conhecida. E aí o meu tio Celso, então, ele continua, ele está com 69 também, continua, mas numa linha de conselho, né? E eu faço aí, então, com todos os gestores. Hoje os nossos gestores, então, eles têm muito pertencimento, né? Hoje eles são parceiros, são sócios de negócio. Então, são 10 líderes praticamente, né? Entre os hotéis e o estratégico, onde a gente mostra para eles e consegue fazer com que eles consigam crescer também, entrar no hotel e se desenvolver. A gente tem um caso que é o Reinaldo, que é gerente de uma unidade. Quando ele chegou, ele era garçom. E aí ele foi se desenvolvendo, está 12 anos no hotel. E hoje ele está na gerência do hotel. Então, a gente fica muito feliz, assim, de fazer esse desenvolvimento interno, sabe? A gente tem um outro caso também de um menino que é o Guilherme, que ele chegou com 16 anos. Eu lembro ele chegando no hotel com a mochila nas costas, pedindo emprego. Então, ele entrou, carregou mala, foi auxiliar de recepção e hoje foi se desenvolvendo. Hoje ele é gerente de hospedagem. Está com 24 anos, faz 8 anos. Então a gente gosta bastante de desenvolver internamente esse time, assim, sabe? São pessoas que acabam conhecendo a empresa melhor do que ninguém, né? Com certeza. Então a gente contrata muito por esses valores, assim, por esse fit de valor, né?
Exato. E nós recebemos aqui um bolinho ali, uma delicadeza do Uhum, Felipe, que veio da confeitaria do hotel, de um uhum, deles, né? uhum. Porque como é que funciona isso? Sim, a gente entende que o café da manhã de Gramado, né, ele está com a régua muito alta, então a gente é algo que a gente gosta muito de valorizar e de manter, né, essa produção própria. Então, cada hotel, dentro dos hotéis, a gente tem a confeitaria, né, tem esse trabalho feito diariamente, a gente faz os pães também no hotel, e é um dos itens que o pessoal mais comenta, assim, né, essa qualidade do café da manhã, não só a quantidade, né, mas principalmente a qualidade, né, de tudo que tu for comer, assim, tu saber que foi produzido ali, é com produto selecionado. Então a gente tem muito esse critério assim alto para que as pessoas tenham esse café diferente mesmo, né? Que seja algo inesquecível, assim, memorável. E isso o Airbnb não tem, É, nunca vai ter. Faz toda a diferça, né? Vale isso faz muito a diferença. pena. E Gramado, eu acho que tá muito ligado a esse café da manhã, né? Esse comer bem, né? Também, né? Sim, é praticamente um café colonial o café da Sim, manhã dos sim, hotéis sim, de sim. Gramado, né? É. E aí vocês fazem tudo lá no dia, na hora, passam a madrugada trabalhando, como é que A funciona gente essa logística? os pães, por exemplo, faz um dia antes, até é ideal que faça, né? E as gurias trabalham sim, de tarde. E aí no outro dia de manhã o pessoal chega muito cedo para organizar tudo, porque 6 horas praticamente já está tudo pronto. Tem gente que vem viajar para Bento ou pega o voo aqui em Porto Alegre. Então a gente faz questão de que eles tomam um café antes de vir, né? E não fica aquela coisa corrida. Então a gente abre o café bem cedinho. Vocês têm quantos colaboradores ao todo no Hoje grupo? são 160 pessoas, né, no total, 160 envolvidas. pessoas. É uma responsabilidade, né, Felipe? Sim. Deixa pra gente, então, um contato aí, o Instagram de vocês, para quem Sim, quiser se hospedar, para quem quiser conhecer. legal. Todos convidados, os 6 hotéis então são em Gramado. @Hotéis Fiorese é o nosso Instagram principal. E também eu penso que, de alguma forma, a gente sempre fala quando as pessoas vão lá, assim, que agora a gente tem uma família lá em Gramado, né, esperando por vocês. A gente quer se conectar por ser essa família, né? Mais do que hotéis, a gente é uma família lá em Gramado disposta a auxiliar e fazer com que vocês tenham uma experiência em Gramado diferente e que seja positiva. Então, se vocês puderem se hospedar nos hotéis, vai ser um prazer. Se quiser passar a tomar um café, se quiser conhecer os hotéis, também estamos à disposição. Maravilha, Felipe. Parabéns pela trajetória, pela forma como vocês conduzem aí o negócio e mais sucesso. Amém. Obrigado, obrigado e espero esperamos vocês lá em Gramado. Tá certo. Obrigada, Obrigado. obrigada mesmo. E assim terminamos mais um RS Play Business.